Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo. Neste vídeo então começando a fazer a integração por partes. Este é mais um exercício da ficha da disciplina de Matemática 1 da Universidade Fernando Pessoa. Eu vou neste vídeo resolver estes três integrais aplicando então a integração por partes. Depois farei ainda um segundo vídeo onde farei também alguns integrais desta mesma ficha através da integração por partes, mas um bocadinho mais complexos. Estes integrais batem todos nesta fórmula de integração por partes, que é esta que apresento aqui. O integral do v dx é igual a uv menos integral do uv' dx. Obviamente tentarei explicar a fórmula e de que forma é que vocês podem utilizar esta fórmula para resolver em cada um dos integrais. Bem, vou começar então por este integral. Aqui na linha A temos o integral da raiz quadrada de x vezes o logaritmo neperiano de x. Como é que nós então resolvemos este integral por partes? Eu vou assim escrever aqui o integral. Tem a integral da raiz quadrada de x vezes ln de x dx. Bem, nós percebemos que podemos estar perante uma integração por partes, peço desculpa, sempre que temos o produto entre duas expressões, daí o integral de u' vezes v. Agora, o que vocês vão ter que fazer em primeiro lugar para resolver este integral é identificarem qual dos fatores será o vosso u' e qual dos fatores será o fator v. Uma vez identificado o fator u' e o fator v, atenção na fórmula que vem a seguir, vocês aquilo que definirem como u' terão de fazer a integração, ou seja, terão de achar o u. Reparem que u é uma expressão que contém a variável x, u' é a sua derivada, aquilo que decidirem que será u', depois para a introdução da fórmula terão de fazer a sua integração, quer dizer, o integral é antiderivada. Aquilo que definirem aqui como v, terão de fazer a sua derivada, ou seja, o v'. Agora, que decisão tomar? Quem é que será o u', quem é que será o v aqui neste produto? Bem, uma pequena dica, sempre que vocês tiverem logaritmos, o logaritmo de x, ou melhor, o logaritmo neperiano de x, vocês usem sempre este ln de x como o fator v, porque se vocês, ao definirem ln de x como v, terão de em seguida fazer a derivada de ln de x, e a derivada de ln de x é fácil, é 1 sobre x. O que quer dizer então que esta raiz de x seria então o fator u'. E então aquilo que definirem como u', e reparem, temos uma raiz, vou já pegar na raiz e vou elevá-la vou transformar a raiz numa potência. Reparem, isto é a raiz quadrada de x elevado a 1, então colocarei aqui x elevado a 1 meio, e vou fazer aqui o u. O que é que será o u? Será exatamente integral de x elevado a 1 meio dx, que é uma primitiva imediata. Aquilo que vocês definirem como u', terão sempre de fazer a integração. Esta integração de x elevado a 1 meio é fácil, já temos falado dela nos outros vídeos. X elevado a 1 meio, estamos naquela primitiva imediata, e está a dar o x é o u, o meio é o n, podia colocar ali vezes 1, teria u', então isto ficava x elevado a 1 meio mais 1, a dividir então por 1 meio mais 1. Reparem que o meio mais 1 é simplesmente igual a 3 meios. Vou colocar assim aqui 3 meios, a nível de simplificação. Ok, vou ter assim aqui 3 meios, a dividir também por 3 meios. E dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, ou seja, 2 terços. Depois de definirem quem é o vosso u' e quem é o vosso v, e fazerem para o u a respectiva integração e para v a respectiva derivada, vocês vão aplicar esta fórmula à risca. Ou seja, o integral de raiz de x vezes ln de x dx há de ser igual u vezes v. Reparem, temos aqui u e temos aqui v. U será 2 terços de x elevado
a 3 meios vezes V, que é simplesmente igual a ln de x, menos, eu estou a seguir a mesma fórmula, o integral de u v'. E reparem que o v' vamos ter 2 terços, que é o nosso u, vezes x elevado a 3 meios, vezes v', que é 1 sobre x dx. Eu posso pegar aqui neste fator que está a multiplicar, que é uma constante, e colocar atrás do integral, vou então fazê-lo, né? Está a multiplicar, posso colocar atrás do integral e posso aqui multiplicar esta fração, né? X elevado a 3 meios vezes 1 dá x elevado a 3 meios e 1 vezes x dá x. E então teria, fazendo aqui o produto, teria x elevado a 3 meios, x elevado a 3 meios sobre x. E o que eu posso fazer aqui agora é aplicar as regras das potências, visto que estamos perante uma divisão de potências com a mesma base. E como é que nós dividimos potências com a mesma base? Muito simples. Se vocês tiverem A elevado a B a dividir por outra potência onde a base é a mesma e o expoente é diferente, vocês dão a mesma base e subtraem os expoentes. Então vou fazer assim aqui um cálculo, quer dizer, 3 meios aqui é 1, então teria 3 meios menos 1, né? Então teria 3 meios menos 1, 3 meios menos 1 reduzem ao mesmo denominador e está a dar exatamente 1 meio. Sendo assim, e voltando aqui ao integral, isto está de ser igual, vou pegar a coisa a partir daqui, 2 terços de x elevado a 3 meios vezes ln de x menos 2 terços, aplicando então aqui a propriedade das potências, eu vou ter x elevado a 1 meio dx. Agora reparem, eu aqui caio exatamente numa primitiva imediata. Então, como é que se resolve esta primitiva imediata? É daquele tipo 1, né? Quer dizer, temos aqui o x, que é o nosso u, temos aqui o meio, que é o nosso n, podia introduzir ali 1, que seria o meu u', e é simplesmente aplicar essa primitiva imediata. Obteria então, finalmente, 2 terços de x elevado a 3 meios ln de x menos 2 terços. Agora, fazendo este integral, isto há de ficar u, que é x elevado a n mais 1, 1 meio mais 1 será então 3 meios, a dividir por 1 meio mais 1, que será 3 meios. Tudo bem? Mais então uma constante c. Podemos aqui dar algumas simplificações, colocando 2 terços de x elevado a 3 meios, ln de x, dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços, então teria 2 terços vezes 2 terços, o que daria 4 terços de x elevado a 3 meios, isto mais uma constante c, com que engano daqueles, né? 2 terços vezes 2 terços, 2 vezes 2 dá 4 e, obviamente, 3 vezes 3 dá 9. Mais então uma constante c, com essa constante pertencente a r, e teríamos então o problema resolvido. Vou então fazer mais alguns para vocês interiorizarem melhor esta ideia da integração por partes. Nós agora temos o integral de ln de x ao cubo dx. Como é que eu posso resolver este integral? Bem, vocês, há bocado, né? Há bocado tinha aqui um produto, né? Tenho uma multiplicação, então aplicaria a integração por partes. Como é que eu posso agora aplicar a integração por partes se eu não tenho uma multiplicação? Né? Uma boa pergunta. E a multiplicação, onde é que está? Eu tenho que ter aqui o linha vezes v, mas quer dizer, só tenho ln de x ao cubo, qual é a multiplicação que está aqui? Bem, outra dica. Quando vocês não têm aqui a multiplicação assim visível, nós podemos dizer que ln de x ao cubo é a mesma coisa que ter 1 vezes ln de x ao cubo. É igual, então introduzimos um fator neutro, que é o 1, não muda o valor da ln de x ao cubo, e no entanto agora já temos aqui um produto. Depois de manipularmos um pouco isto, introduzindo o fator neutro, nós teremos então que tomar a decisão sobre quem será o linha e quem será v. Aquele que definirmos como o linha, vamos ter que fazer o integral do linha, não é? Vamos ter que integrar, porque depois na forma precisamos do u. Aquilo que definirmos como v, ou seja, o fator que definirmos como v, teremos de fazer a derivada.
Teremos de aplicar a derivada. Então vou-vos dar outra dica. Sempre que introduzimos o fator 1, vocês vão dizer que este fator 1 será sempre o linha. Porque fazer a integração, o integral de 1 é fácil, não é? Então no integral de uma constante, dx, é uma primitiva imediata, a integral da constante há de ser kx, não é? Então o integral de 1 há de ser o quê? X. Então V vai ser o logaritmo, outra vez aquela ideia, sempre que vocês têm logaritmos, né, usem-no como V, porque a derivada do logaritmo é fácil. Então V será igual a ln de x ao cubo. Então fazemos a derivada agora de ln de x ao cubo. Como é que se faz a derivada de ln? Fácil. ln de u derivada é igual a u' sobre u, né? Derivamos o argumento, ou seja, derivamos x ao cubo. Como é que se deriva x ao cubo? Fácil, quer dizer, o 3 cai, e então dá 3x e desce 1 grau, né? 3x quadrado. Então a derivada de u, reparem que o u aqui do ln é o x ao cubo. Não confundir este u com este. Este u é da forma de derivação do logaritmo, nada tem a ver com a integração por partes. A derivada de x ao cubo daria então 3x ao quadrado sobre o próprio u, e quem é o u? Quer dizer, é o argumento do logaritmo. Qual é o argumento do logaritmo? X ao cubo. E podemos dar ali uma pequena simplificação. Ter 3x quadrado sobre x ao cubo, podemos simplificar, nos vai dar jeito, não é? Ter 3x quadrado, ter x ao cubo é a mesma coisa que ter x quadrado vezes x, onde este x quadrado pode cancelar, não é? Com aquele, e esta derivada seria simplesmente igual a 3 sobre x. Vocês na integração por partes têm sempre que fazer isto, O primeiro passo é identificarem os fatores. Não tendo um segundo fator, podem sempre introduzir um fator neutro, como é o número 1. Depois de terem os fatores, identificarem muito bem quem será o linha, quem será V. Aquilo que definirem como linha, terão de fazer o integral, né? Terão de fazer a integral. E se introduzirem um fator 1, digam sempre que 1 será o vosso linha, porque o integral de 1 é fácil de fazer. E também, se existirem logaritmos, né? Digam que o logaritmo é V, porque derivar os logaritmos é fácil. Integrá-los é que já não é assim tão fácil. Então vocês têm que fazer esta definição. Esta definição é a chave da resolução de integração por partes. Depois de fazerem esta definição, é só aplicar a fórmula, é só mesmo aplicar a fórmula. Então temos o integral de ln de x ao cubo, dx, há de ser então igual, vou seguir a fórmula. O é x e v é ln de x ao cubo, então terei x ln de x ao cubo, menos integral de u v', o é x, né? O é x, e o v' vai ser 3 sobre x dx. Isto está fácil porque este x cancela com este, né? Então tenho o integral de 3, o integral de 3 é uma primitiva imediata, porque 3 é uma constante, a integral de k é kx, o integral de 3 há de ser 3x, então isto está resolvido. Sendo assim, então o integral de ln de x ao cubo, dx, há de ser igual a x ln de x ao cubo, menos o integral de 3, que é simplesmente igual a 3x, mais uma constante c, onde esta constante pertence a r. Vou resolver então agora o terceiro integral, através da primitivação por partes. Mais uma vez, temos o integral de x ao quadrado vezes e elevado a x dx. Tenho aqui um produto, não é? Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que identificar este fator, o linha, e tenho que identificar neste produto quem será V. Aquele fator que eu identificar como o linha, a seguir vou ter que fazer o integral, não é? E aquele fator que identificar como V, vou ter que fazer a derivada, isto para calcular, não é? Então depois ali aplicando a forma do integral. Agora, nesta situação, qual é a definição, não é? Quem é que eu vou definir como linha e quem é que eu vou definir como V? Reparem no seguinte, quer dizer, e elevado a x. Nós sabemos uma coisa, nós sabemos que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x.
O que isto quer, se a derivada da e elevado a x é exatamente a mesma, ou seja, é elevado a x, está de me querer dizer que o integral da e elevado a x dx também há de ser e elevado a x. Ou seja, em termos da exponencial, não há grandes decisões, porque a derivada da e elevado a x é o próprio e elevado a x e o integral também. Então qual é que é a ideia? Nós vamos pegar neste fator x ao quadrado e vamos definir este fator x quadrado como sendo sempre, nestes casos onde temos exponencial, porque a exponencial vai sempre continuar exponencial, nunca vai mudar. Então a ideia é pegarem em x quadrado e dizerem que x quadrado será o nosso v, porque a seguir vamos fazer a derivada. E isto é de grau 2, né? Fazendo a derivada há de ficar de grau 1 e provavelmente teremos que fazer depois uma nova integração por partes. Se considerássemos x ao quadrado como linha, teríamos que fazer a integral, o que isto subia ao grau para x ao cubo, depois para x à quarta, quer dizer, nunca mais ouvimos isto. Então, sempre que vocês tiverem uma exponencial e um polinómio, digam que este polinómio será o vosso v, porque a derivada de x quadrado é fácil, é 2x. E então o linha será e elevado a x. Ou seja, este será o meu linha, este será o meu v. O integral de e elevado a x é fácil, é a própria exponencial. A derivada de e elevado a x é e elevado a x, o integral, logo, de e elevado a x também o é. Então, este integral ficava reduzido a ser igual, e vou aplicar a fórmula u vezes v. Reparem que u vezes v teria e elevado a x vezes x ao quadrado menos integral de u v'. E então o v' terei e elevado a x, ok, vou colocar assim, 2x vezes e elevado a x dx. Eu posso pegar nesta constante, né, e passar para trás do integral, visto que está a multiplicar pela função integranda. Agora, isto não resolveu a coisa, não resolveu, mas reparem, nós vamos fazer nova integração por partes. De modo, este x está do primeiro grau, se eu introduzir x outra vez como v e derivar, este x vai à vida, porque vai ficar de grau 0. Então vou fazer uma nova integração por partes. Normalmente na segunda integração por partes mantenham as definições, mantenham sempre as definições. Quer dizer que o linha há de ser e elevado a x e v há de ser agora x elevado a 1. Então vou fazer essa definição. O linha há de continuar a ser e elevado a x, o que quer dizer que u, ou seja, a integral do linha, há de continuar a ser e elevado a x, e v será x agora elevado a 1, o que quer dizer que v', qual é a derivada de x? É simplesmente igual a 1. Então vou aplicar outra vez a fórmula, mas apenas a este integral, apenas a este. Ou seja, isto há de ser então igual, a e elevado a x vezes x ao quadrado menos 2. Atenção, com este menos 2 eu tenho que abrir parênteses, porque eu vou desenvolver este integral e o menos 2 há de estar a multiplicar por todo esse desenvolvimento. Aplicando então a segunda vez a fórmula u vezes v, terei então x vezes e elevado a x menos integral de u v'. Então u v' será e elevado a x vezes 1, posso ocultar, dx assim. E reparem que integral de e elevado a x qual é? É o próprio e elevado a x, Então isto está resolvido. Isto fica a v elevado a x vezes x quadrado. Aqui posso e devo efetuar a propriedade distributiva, ou seja, menos 2x é elevado a x, depois menos com menos há de dar mais, e integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x, então teria 2 e elevado a x, mais uma constante c, com c pertencente a r. Bem, a dica que eu vos posso dar aqui é, se sempre tiverem, mais uma vez esforço, exponencial e polinómios, definam a coisa desta forma. Definam desta forma. Peguem sempre no polinómio e digam que ele é v, porque derivam o polinómio uma vez, cai um grau, e ao cair, se for de segundo grau, ou derivar outra vez, vai ficar de grau 0, então ficam só com a exponencial, cujo integral da exponencial é ela própria. E então a coisa está resolvida. Fico-me então por aqui, quanto a este primeiro vídeo sobre integração por partes. Farei talvez amanhã um segundo vídeo com os restantes 4 exercícios da ficha,
que seguem a mesma ideia, mas têm alguns pormenores bem interessantes. Fico-me então por aqui, tchauzinho e um grande abraço a